é difícil. Caramba. Pergunto a vocês, Fábio Sormani, são justas esses protestos, essas reclamações, porque colocaram um árbitro carioca para habitar São Paulo e Grêmio? Não, lógico que não. Óbvio que não. Óbvio que não, de jeito nenhum. E, aliás, se eu sou o organizador do campeonato, no caso a CBF, eu multo o Hudson e o Raí. Eu multo, porque eles colocam sob suspeita o campeonato. Simplesmente isso que eles estão fazendo. Colocando sob suspeita o campeonato. E dizendo o seguinte, torcedor, não vá ao campo. O campeonato está arrumado. É isso que eles estão fazendo. É um desserviço ao futebol, a menos que você tenha provas para fazer esse tipo de declaração, aí tudo bem. Se você não tem, você deve assumir o que você falou. Volto a dizer, se eu sou responsável pela organização do campeonato, eu multo o Hudson e multo o Raí também. Essa é uma Porque nessa... Deixa eu só terminar só um segundinho. Pensei que tivesse não, eu estava falando. Já não sei. A classificação do campeonato. Se você. Não é só o Flamengo que está envolvido. Quem é o terceiro colocado no campeonato? É o Atlético. Então o árbitro mineiro não pode apitar o jogo do São Paulo. Quem é o quarto colocado? É o Internacional. Hoje é o Grêmio. É o Grêmio. Então o árbitro gaúcho não pode apitar o jogo de São Paulo. Quem é o quinto colocado? É o Internacional, idem. O sexto é o São Paulo, então é o Palmeiras. Cruzeiro. Então não podemos. Gente, o que é isso? Ou a gente confia no campeonato que a gente está jogando, que a gente está participando e nas pessoas que fazem parte dele, ou a gente abandona o barco. Se eu sou o presidente da comissão de arbitragem, eu mando uma nota de repúdio e peço para a CBF punir esses dois elementos. Elementos é a maneira de falar. O Hudson e o Raí. Bom, eu acho que você está certo, mas é uma estratégia que talvez você disse que o Raí está com a cara do Tele, né? Não tá, cara, nos bastidores. Ele deve ter aprendido com o Tele isso. O mestre Tele, que era bom em muita coisa. E era muito bom também nessa preparação de árbitros, né? Psicologicamente, reclamava muito da arbitragem. Eu acho que é uma estratégia disso daí, uma autodefesa. Eu não gosto desse tipo de coisa, concordo com você. Mas ele já está preparando um terreno, ele já está preocupado com o Flamengo. Mas baseado em números, eles estão errados. Lógico porque, que estão. inclusive, domingo tem Sport e Flamengo, quem apita é paulista. E o Flamengo, por exemplo, teve muito mais jogos apitados por paulistas do que o São Paulo teve apitado por cariocas. Nós temos essa arte para colocar. Quer ver, ó? Dá uma olhada aqui, ó. São Paulo com árbitros cariocas. 3 jogos em 15 rodadas. Foram 2 vitórias, América Mineiro e São Paulo e Corinthians, e uma derrota, Grêmio e São Paulo. Aí tem os números, tá? A próxima rodada é Cruzeiro e São Paulo. O árbitro também é o Wagner Magalhães, também é carioca. Então foram 3 jogos com 2 vitórias e uma derrota. Nós temos jogos do Flamengo, por exemplo. Então vamos ver, olha, Flamengo com árbitros paulistas. Foram 4 jogos em 15 rodadas, 4 vitórias. Flamengo 2-0 com o América, Flamengo 2-0 com o Inter, Flamengo 2-0 com o Paraná e Flamengo 2-0 com o Botafogo. Então, baseado em números, não procede. Não, e outra coisa, se eu acreditar que o árbitro vai para campo, sabendo que Cassino está com o segundo amarelo, o Benjamin Bach, o Sormani, o Mano, e aí eu vou lá para dar o terceiro cartão para o cara não jogar, para beneficiar, não posso acreditar. Procede, meu menino? Não posso acreditar uma coisa dessa, sinceramente. O brasileiro, ele é campeão em transferir responsabilidades, cara. É isso aí. É ridículo. É uma síndrome de perseguição, uma síndrome de vira-lata, é um vitimismo barato, é uma cretinice, para falar a verdade. Os dirigentes, eles deveriam dar o exemplo e, ao invés de começar com esse oba-oba, essa frescurite toda aí, por mais que aquela bola do Hudson, eu até entendo que o árbitro pode estar exagerado no cartão, mas foi uma entrada extremamente forte. Cara. O Hudson, ele vai aí na bola, mas ele vai com uma intensidade muito forte que ele poderia ter machucado. Inclusive o próprio Jael ficou bravo, porque a jogada foi com ele tá com a mão no tornozelo aí e tudo mais. Aí o Hudson, mas eu não fiz a falta, etc e tal. É uma interpretação que o árbitro tem na hora, cara. Inclusive, se a gente puder resgatar essa imagem, eu acho que é pertinente sim, cara. Tem árbitros que nesse tipo de lance aí o cara dá cartão amarelo. Eu não acho que exista uma predisposição para prejudicar A, B, C ou D.
é uma imagem forte. A gente vai ver o replay aí, o Hudson ele até pega na bola, mas tem árbitros que marcam essa falta e apresentam o cartão amarelo. Olha a força que ele vai na bola. Esse lance do Hudson era para amarelo ou não? Que era. Sim, cartão amarelo. Nada de errado. É que ele pega na bola, mas olha a força que ele vai no adversário. Todo mundo concorda? Era para amarelo? Amarelo. Então, aí não tem... Esse foi o primeiro cartão. Esse é o segundo, não é isso? Esse é o do Arboleda. Esse é o do Arboleda. Vamos dar uma olhada no Cândido. lance. Vamos dar uma olhada no lance com calma. Peraí. Vamos passar a repetição, o replay. O Arboleda tá reclamando. Caramba, vamos ver. Olha lá. Era para amarelo? Lógico que era. Era uma jogada que ele estava indo na direção do gol, Benja. Se essa falta é no meio campo, até podia passar sem dar o cartão amarelo. A direção que o cara tá indo é a direção do gol. Era para amarelo? O bote do Arboleda foi errado. Era amarelo. Porque o Militão Lógico. Ele até tentou pegar a bola, não pegou, pegou o jogador. Esse é o cartão amarelo do Militão. Vamos dar uma olhada no replay aí, a gente vê com calma se era para amarelo ou não era para amarelo. Vamos ver? Olha lá, ele tá reclamando, olha lá. Lógico. Não. Esse eu não daria. Não daria. Esse eu não daria amarelo. Esse eu não daria. Com a falta de jogo. Também não daria. Esse, Cassino, a reclama... Eu daria também Eu daria amarelo. Passou longe da bola. Ó, empatou. Passou muito longe da bola. Bom, mas Eu não daria. tudo bem, mas O é do um lance... Militão eu não daria. É um lance que dois dariam, dois não dariam. É o seguinte, então não dá para questionar, não dá para concordar então com o Raí e com o Hudson. E o Hudson quase foi expulso ainda, né? Vamos lembrar disso. Sim. Então não dá para... Esse negócio de falar que era árbitro carioca não procede. O Mano usou um termo perfeito, parece maneira de perseguição do São Paulo. Não é só São Paulo. Isso é todo mundo assim. Esse é o lance que até o Grêmio pediu a expulsão do Hudson, que ele teria dado um pisão no Cícero. Olha lá, o Renato vai questionar o bandeirinha e tal. Cara, não concordo com essas queixas do Hudson e do Raí que colocar árbitro carioca. O São Paulo não precisa disso, tá jogando bem. O Aguirre tá fazendo um grande trabalho, o time resgatou a autoestima. Não precisa desse tipo de coisa, não precisa, cara. São Paulo tá bem, cara. Se o São Paulo for campeão, não vai ser por causa desses 3 cartões amarelos que ele vai deixar de ser. Ó o pisão, ó. Era pra ser expulso, ou não? Ah, sim. Não era pra ser expulso? Olha lá. Ele dá um chute, né? Ele dá um chute ali na... Com certeza. Não precisava nem ter amarelo, isso é agressão, pô. Era pra ser vermelho? O jogador Vermelho. no chão Era pra ser é expulso? agressão. Vermelho, Seria um segundo amarelo, né? E, consequentemente, a expulsão. Ou seja, a reclamação do Raí e do Hudson, elas procedem até a metade da primeira página, na minha opinião. Porque eu acho que o cartão do Militão eu não daria. Mas os demais todos são justos. Faltou esse daí, ó. O Arboleda tinha que levar uma bronca ainda da comissão técnica, porque a falta dele no Kahneman foi desnecessária. Porque quando o Kahneman adianta a bola, já chega um Militão na cobertura. Exato. Ele ia tomar a bola limpa. Ali era só cercar. Ele chega desgovernado para fazer a falta. O Raí tinha que chegar Ele e perdeu o tempo essa da falta bola. aí você não tem que fazer. Ele perde o tempo da bola e a falta desnecessária do zagueiro de São Paulo. E o Raí ainda alega aí os critérios utilizados pela arbitragem, inclusive falando que pro Grêmio ele apitava de uma forma, pro São Paulo de outra. Eu não vi isso durante a partida, não, cara. Se você olhar o banco, olha que o cara xinga lá, xinga a mãe do jogador lá.